Bom, então começando a gravação. Uh, Dei uns 5 minutos para todo mundo entrar, quem pudesse. E, uh, e acho que vão entrar, daqui a pouco vão entrando mais um pouco, vão pegando. Acho que tem bastante, tô vendo aqui pelos nomes, tem bastante gente que tava no mês 0, né? Uh, vejo poucos que. Vejo poucos dos antigos. Tem o João Victor, o João Vitor também. Acho que a Amanda. Não, Amanda Gomes não. O Daniel Cabral, eu acho que era também. Bom, eu não me lembro, é muito nome. Pra mim, vocês são só nomezinhos ali, é bem difícil de lembrar. Mas de qualquer forma, tudo bem. Eu acredito que agora tem alunos que já fizeram o semestre passado e que fizeram só o mês 0, né? Então, eu acredito que todo mundo já deve ter me visto no mês 0 ou no semestre passado, né? Ah, e aqui, então, e aí agora a gente da matemática está fazendo essa revisão bem grande, né? De todas as matérias que a gente deu no semestre passado. Vocês gostaram de como está sendo ali da semana passada? Foi legal? Das duas outras aulas com o professor Guilherme e com o professor Thiago. Conseguiram, deu para relembrar? Porque o propósito era mesmo vocês irem relembrando, assim, tal, tá? Beleza. Agora falando especificamente daquela lista que eu mandei. Uh, eu queria saber, tipo assim, meio bem qualitativamente, então, se vocês puderem responder, assim, quem fez e quem não fez, para meio que para mim saber, assim. Que é um método meio que eu tentei pensar, assim, eu deixei um pouco em cima da hora também, né, eu dei um dia antes, mas é que eu não pensei naquela lista como uma coisa que vocês precisassem acertar, ou que vocês precisassem pensar muito, era só pra ir tentando lembrar. E mesmo quem não conseguiu fazer, é bom, porque daí, errando ali, já vai olhar aqui quando entender a correção, já vai ser melhor, tá? Ah, várias perguntas dela eram bem abertas, assim, e não tinha uma resposta certa, nem errada. Que inclusive eu mostrei pra minha namorada. Pra quem não sabe, minha namorada odeia matemática no geral, assim. Ela odeia completamente, ela não consegue suportar. E aí eu mostrei pra ela aquela questão do canhão, assim, e ela falou que ela teria me matado se eu tivesse dado uma questão daquela pra ela, porque ela achou muito ruim, assim, ser muito aberto. Mas eu achei que ia ser legal. E aí eu quero saber de vocês, né? Se vocês acharam que era muito ruim, muito bom. Como é que foi? E. Ah, cancelou a minha câmera. É isso mesmo? Ó, o Pedro tá chegando agora, boa noite. Estamos falando da lista que eu mandei. Bom, então, tanto pra quem fez quanto pra quem não fez. Ai, eu devo ter caído. E agora voltou? Vocês me ouvem? Agora? Não, eu travei, acho que sim, aqui deu que eu travei. Sim, pronto. Tá, beleza. Que nem eu disse, me perdoem que eu tô com a. Tá com a internet um pouco complicada. Ah, mas vamos tentando. Tá certo? Então é meio que isso, né? Então, tanto faz para quem fez, para quem não fez, eu vou botar meio que a resolução. Claro, tem muitas questões ali que não tinham resposta certa ou errada. E, e aí eu vou botar assim as respostas que eu daria assim para as questões. Para vocês olharem depois, aí vocês olhem depois isso aqui, tá? Daí vocês não me responderam muito objetivamente se vocês gostaram ou não desse jeito. Bom, acho que vocês têm que me responder depois da aula, que vai ser melhor. Ah, e aí, se vocês quiserem também, por acaso, me mandar as respostas que vocês colocaram pra mim corrigir, ou se vocês preferem corrigir com as de vocês, bom, tanto faz, vocês podem escolher, tá? Ah, ó, o João Vitor tá falando que é bom pra dar uma familiarizada. É, eu acho legal, assim. Eu não sei se serviria mais pra aulas de revisão ou pra todas as aulas. Sim, sim, sim. Isso aí sim é o das data do dia da incidência eu tinha que ter botado antes, assim. Eu tinha pensado em botar na segunda ou até no domingo, mas eu não consegui fazer. Daí só deu pra botar naquela terça de manhã. Ah,
Mas sim, perdão. Ahn, então eu acho que é legal, assim, eu faria mais vezes. Eu acho que é até legal porque eu não. Olha, o Pedro falou que ficou só estudando função exponencial. Tá, tudo bem, não tem problema. Ah, porque eu acho que é interessante fazer desse jeito, porque eu acho que ele é até bem inclusivo, assim. Tipo, se, se a gente. Por exemplo, se eu botar aquela lista lá, eu não vou cobrar ela aqui, eu não vou cobrar que vocês soubessem dela aqui. Mas eu botando aquela lista lá e botando as respostas, né, as resoluções, depois da aula, quem quiser fazer para treinar antes da aula faz, e quem também não quiser, não tiver tempo, não faz, né? Eu acho que é bem inclusivo, assim. Daí dá para misturar as duas coisas. Eu acho que é muito interessante fazer as coisas antes, assim, né? Até mesmo procurar, né? Se eu até desse, tipo, um resumo para vocês lerem e tal, e irem vendo, eu acho que seria bem legal. Se vocês gostarem, eu posso fazer mais vezes, posso tentar fazer mais vezes. Ahn, pois é, para fixar depois, né? Se tu faz a lista depois. E se esse meu negócio, eu não sei se. A Pedro foi tu que entrou no meio, né? Eu tô falando daquela lista que eu mandei antes, né? Daí eu. Daí eu não sei. Eu acho que eu vou tentar fazer mais vezes. Daí, cara, conforme for, e vocês forem gostando ou não, ah, nós vamos ver, tá? Então, acho que eu vou começar a aula agora, tá? Opa, claro. A Jenny falou, pediu o soro. Essa última aula foi gravada. Qual a última aula? Ah, tudo bem. Qual a última aula? A aula de matemática de sexta-feira passada? Eu não tenho certeza, teria que ver com o professor Thiago, que foi quem deu a aula. Tu pode pedir pra ele, ou eu posso pedir também, mas eu acho que é mais rápido. E queria saber de quarta passada também. Foi com o professor Guilherme, foi outro professor, tem que ver. Acho que essas aulas de revisão provavelmente eles devem ter gravado. Se eles não gravaram, eles se esqueceram. Mas elas são aulas de revisão, tá certo? Eu não entendo exatamente a questão de estar perdida, tu não tá conseguindo vir nas aulas ou não tá conseguindo acompanhar. É bom nós já resolver rápido. Se quiser falar também comigo depois pelo WhatsApp, não tem problema. Podemos conversar. E aí a gente meio que se organiza. A Manuela queria saber de quarta passada. Quarta passada, que nem eu falei, a mesma coisa. Eu acho que eles devem ter gravado. Se não gravaram, deve ter se esquecido. Tá certo? Ah, tu tá falando dessa que eu tô falando ou é ou é a lista de exercícios que o professor Thiago passou? Tá certo, eu não sei se tu entrou depois, mas essa lista de exercícios foi uma lista que eu mandei ontem de manhã no grupo do Educa. Eu até escrevi um textinho lá que ela era uma aula, uma lista pré-aula. Eu coloquei ela para vocês tentarem fazer sem ter visto essa aula. Para vocês tentarem fazer e verem o que lembravam, o que não lembravam e para olhar nessa aula. Certo? Ah, melhor? Melhor assim? Tá, tá, beleza. Era isso, e aí eu tô aqui falando que eu tô pensando em fazer mais vezes. Tá certo? Não, tranquilo. Ah, e a Manuela também acho que é a mesma coisa. E aí a Amanda falou ali em cima que podemos até usar a mesma lista para refazer no final e ver se consegue resolver os problemas que não conseguiu antes. Olha, eu até acho interessante fazer isso, mas eu acho que não é tão ah, eficaz na hora de tu aprender, porque quando tu faz esse tipo de coisa, quando tu refaz um exercício, ele tem uma certa, tipo assim, tu tem uma certa retenção, porque é a mesma coisa que tu repetir alguma coisa, né? Repetir te ajuda a lembrar, né? Mas o problema é que aqui na matemática, a gente tem um sério problema na hora de fazer contas matemáticas, de tu não saber se tu tá utilizando o teu raciocínio lógico ou a tua memória, tá certo? E eu acho que quando se a gente estivesse fazendo isso, tipo assim, ó, eu dou uma lista pra vocês na segunda, a gente vê a aula na quarta e vocês refazem ela na quinta, tá certo? Talvez se eu não desse as respostas, aí eu acho que até seria válido, que daí vocês veriam a aula, mas mesmo assim, vocês estariam meio ou uma hora usando o raciocínio e uma hora usando a memória. Mas é uma sugestão boa, eu vou pensar nisso, tá? Beleza? Então agora nós vamos começar a aula, pode ser?
Ah, show de bola. A aula, como vocês já devem ter visto, e vocês já reclamaram ali, é revisão de função e gráficos, tá? Funções e gráficos são... Ó, já tem raiva ali rolando. Funções e gráficos, vocês, gostando ou não, vai ser uma coisa que vai cair muito, assim, né, na matemática. E, e funções, principalmente, são meio que uma base, assim, de grande parte dos problemas que vão acontecer, né? Funções são uma coisa muito primordial, né? Elas são uma forma de relacionar valores, variáveis, com... Ó, a Amanda falou, era gráficos, né? Tô falando em cima. É uma das formas mais primordiais de tu relacionar esses valores que vão mudando, né? E tu conseguir ter uma padronização dessas coisas. Então, todo tipo de questão vai acontecer, vai poder estar meio que permeada por uma função, certo? E, e aí tem essa coisa que a função parece uma expressão, né? Mas é que na realidade a função está utilizando a expressão matemática, né? Ah, e outra coisa, para quem só veio do mês zero, tá certo? Essa aula aqui vai parecer um pouco estranha, porque eu tô falando ela como se vocês tivessem assistido a aula de funções, tá? E aí, caso seja muito estranho essa aula, vocês vão e assistam as aulas de função, tá certo? Eu vou tentar dar aqui uma abordagem para vocês aprenderem isso pelos problemas, tá certo? Que eu acho que é interessante desse jeito, ok? E aí vocês podem ir, quem entrou agora nesse semestre, pode ir, tem as aulas no YouTube. Aqui essa aula aqui, depois eu mando as aulas que vocês precisariam ver, que vocês podem ver depois para sedimentar o aprendizado, que são de introdução a funções, função de primeiro grau, função de segundo grau, função exponencial e gráficos, tá? Ok. Então isso aí, então por causa disso é muito importante. E gráficos, vocês devem saber também que é muito importante. A prova do Enem, claro que eu tô bem focado no Enem, mas assim, uma prova da URGS também vai ter muito gráfico. Vai ter um outro tipo de abordagem de gráfico, mas vai ter muito gráfico rolando na prova da URGS também. Mas falando de Enem, assim, certamente umas 10 questões da prova de matemática vão ser sobre gráficos. E isso é bastante, 10 questões são 25% quase da prova. E isso tudo são só gráficos. E geralmente as questões de gráficos, elas tendem a não ser complexas. Elas tendem a utilizar conceitos bem básicos de matemática, mas que tu precisa saber ver eles no gráfico e conseguir enxergar isso no gráfico. E isso requer mais prática do que teoria, tá certo? A aula de gráficos é muito difícil da gente ensinar assim, tem que fazer tal coisa, porque as questões são muito diversas, tá certo? Então isso que é uma questão que é um pouco complicada, ok? Então, se vocês me permitirem, a gente vai agora começar aqui, que nem eu tô dizendo. Meu, a minha câmerazinha não fica em cima da aula, né? Em cima da coisa. Tá. Então, o que a gente vai revisar aqui? Funções do geral, que nem eu falei ali, que aqui já foi essa falação minha aqui já foi meio que uma introduçãozinha para as funções. A função de primeiro grau, função de segundo grau, função exponencial e meio que um apanhado geral de gráficos, tá? Então, vamos começar aqui com uma questão, já, direto, tá? Mas antes disso, eu vou querer que vocês se lembrem aqui do que é uma função, tá? Quem assistiu a aula deve lembrar da minha famosa analogia de função com uma queijaria, tá certo? Parece idiota, mas não é. Porque uma função, ela nada mais é do que algo que transforma um número, certo, em outra coisa, em outro número. A função é esse bloquinho do meio aqui. Ele pega um número e transforma em outro. Então a gente entra com um x, que pode ser uma variável,
ou que pode ser uma variável, mas essa variável pode ter qualquer nome, x, y, z, a, b, c, d, a gente geralmente usa o x. E transforma em outra coisa, em outro número, certo? Por meio de uma função. E essa função é uma regra que é sempre utilizada. Então, por exemplo, se a gente tivesse uma função que é dada por x mais 2. O que essa função diz? Ela diz que sempre que eu tenho um x que seja qualquer número, o meu resultado vai ser somado a 2. Tá? Então, se o meu x, por exemplo, eu colocar aqui 1, entrar com 1, eu vou sair com 3. Se eu entrar com 2, eu vou sair com 4. Se eu entrar com 1000, esse vai ser difícil. Vou utilizar aqui. Se eu entrar com 1000, eu vou sair com 1002. Tá certo? Então, isso é basicamente uma função, tá? E é isso que nós vamos estar utilizando aqui, ok? Então vamos olhar essa questão, por exemplo, que eu tirei de algum vestibular qualquer. Durante um programa nacional de imunização contra uma forma virulenta de gripe, representantes do Ministério da Saúde constataram que o custo de vacinação de X% da população, vou sublinhar isso, era de aproximadamente essa função ali. Peraí, ficou... Era de aproximadamente essa função aqui. Em milhões de reais, ok? Aí ele pergunta, já de cara, qual é o domínio da função f? E aí vocês podem estar perguntando, o que é domínio? Alguém tá com essa dúvida aí? Algum de vocês? Ninguém? Ah, vá, beleza, tá, ok. Domínio é... Se alguém não tiver essa dúvida também e quiser responder, quiser ver, você sabe? Eu tô travando? É só pra Jéssica ou é pra todo mundo? Tá. Vocês conseguem me ouvir normal agora? Se vocês não se importarem, eu vou tirar a minha câmera. Vocês não vão ver minha cara feia. Mas daí eu acho que vai dar uma segurada na internet, tá? Se vocês me permitirem, beleza? Eu acho que é ruim, né? Que vocês não ficam acompanhando minha cara. Mas. Mas tudo bem, tá? Sigam fazendo perguntas igual, tá? Então, vocês falaram ali que que sim, não estão lembrado, olha só, que não estão lembrados o que era o domínio, né? Então, o domínio na realidade é um conceito bem simples. Ele na realidade, o que ele está perguntando? Ele está perguntando, vou até escrever aqui, pera, ó, faltou espaço. Então, domínio. Quais números nós podemos utilizar como x? Tá certo? É isso que é o domínio. O domínio ele fala quais números que nós podemos colocar como valores de x e que me deem resultados matemáticos, ok? Todo mundo entendeu isso? Eu vou devagarinho porque é revisão, né? Então, sim. Então, vão ser os números, ou que provavelmente vão ser mais do que um, né? Que o x pode assumir. Vocês devem estar me perguntando
deve estar se perguntando assim, tá, mas o x pode ser qualquer coisa, né? Tu mesmo falou antes que ele pode ser qualquer número. É, mas não é. Porque a gente pode restringir isso. E essa questão já dá uma restringida nisso, tá certo? Porque vocês podem ver que ela tá com essa barrinha de divisão. Então a função é 150x sobre 200 menos x. O domínio da função, a gente poderia dizer, olhando assim de cara, que o x podia ser qualquer número, né? Só que se a gente colocasse isso, a gente já tá errado. O domínio da função, na realidade, ele tem um número que ele não pode ser. Alguém tem alguma ideia aí? Ó, temos duas tentativas. Não, temos duas opiniões. Uma com mais adeptos do que a outra. Falaram 0 e 200. Eu acho que, eu não sei quem, eu acho que quem falou 0 tá pensando a mesma coisa do que quem falou 200, né? Mas vamos ver. O que acontece é que a gente sabe que a gente nunca pode, na nossa matemática, deixar acontecer uma coisa tipo... Tô sem meu mouse, não tá muito fácil. A gente não pode deixar acontecer uma coisa como x, ou qualquer número, sobre 0. Estão lembrados disso? Não pode acontecer isso, né? E, então, tem um número de x, um valor de x que nessa função cria uma fração por 0. E esse número, no caso, é o 200, que o João Victor muito bem colocou. Se a gente colocasse x igual a 200, aqui em cima ia ficar x igual a 150 vezes 200, não tem problema. Mas embaixo ia ficar 200 menos 200. E aí isso ia dar dividido por 0. E aí a função não ia funcionar, não ia ter como ter uma resposta. Então o domínio dessa função é... Deixa eu ver se eu tenho uma letrinha menor aqui para nós. Essa aqui é menor. O domínio dessa função, então, ele é x pertence, o h pertence aos reais. A gente colocou aqui aos reais, qualquer número. E aí a gente bota uma barrinha assim, que é tal que... Isso aqui não faz diferença, tá? É só para vocês dizerem. X pode ser todos os números reais, menos o x diferente, que eu não sei como é que eu vou fazer aqui no negócio. Vou escrever diff 200, tá? Então isso aqui significa que x pode ser qualquer número menos o 200. Beleza? Todo mundo entendeu? Aqui, o domínio. Show. Qualquer pergunta, peçam que eu pago. Então vamos lá. Agora, para que valores de x no contexto do problema, olha só, f de x tem interpretação prática? Isso aqui é uma pergunta completamente diferente, né? Ela parece o domínio, parece que ele está nos pedindo o domínio, mas na realidade ele não está pedindo o domínio, ele está pedindo qual valor que tem uma interpretação prática e física. Física, realista, né? Alguém tem alguma ideia? Alguém tem alguma sugestão? Ó, é um bom começo, menor que 200. É um bom começo. Vamos pensar, menor que 200 poderia ser todos os números menores que 200, né? Tivessem de 200 para baixo. E que tivessem os números negativos também, tá certo? Tu concorda comigo? Menor que 200 significa isso, né? Tudo bem, é uma ideia. O Luan, ele falou de 1 a 100, que é uma boa ideia também, tá? Agora, qual que é a questão? O X, ele tá representando o quê? Ele está representando a porcentagem da população. Aqui, ó. É a porcentagem da população que se vacinou. Tá bem? Se a gente lembra da aula de porcentagem que vocês tiveram semana passada, ou vocês viram, ou qualquer coisa assim, uma porcentagem, ela só pode ir de 0 até 100, ok? Sendo que 0 significa que ninguém foi vacinado e 100 significa que todo mundo foi vacinado, tá? A questão é,
o 0 e o 100 entram ali, o Lua deu uma boa sugestão, do 1 ao 100. Mas daí, nessa de 1 ao 100 seria o que o 0 estaria fora, né? Não faz sentido ter uma porcentagem negativa, né, das pessoas, porque daí não faz sentido, não faz sentido ter porcentagens negativas. E também não faz sentido ter uma porcentagem maior que 100%, porque mesmo que essa porcentagem maior que 100% exista em alguns casos, ela não faz sentido aqui, porque não tem como a gente estar vacinando mais que a população. Claro, se vocês forem olhar os noticiários, pode ser até, se tu contar que uma vacina é uma vacinação, então a gente está passando dos 100%, né? Agora aqui com a vacinação do coronavírus, né? Mas não faz sentido para nós, certo? Então até agora o que nós estamos chegando, assim, que eu estou tentando chegar? Eu acho que os valores que fazem sentido são os de 0 até 100, tá? Porque são de 0 até 100, que é as porcentagens, ok? E aí o Pedro escreveu 0 maior que x maior que 100. Tá certo, esse aí é o que eu acho, mas tu tem que escrever que é o maior igual, né? Porque o 0 tem que estar presente. Porque 0 é um valor que pode existir. Tu pode não ter vacinado ninguém. E 100 também. Um valor que tu vacinou todas as pessoas. Então tem que ser o maior igual, né? Porque eles têm que estar incluídos na nossa brincadeira. Então eu vou escrever aqui. E aí, tá, claro, aqui no computador é difícil escrever, né? A gente escreve no Excel, por exemplo, menor igual assim, ó. Mas daí no papel você sabe, né? Que é botar um tracinho embaixo do menor, tá? Então essa aqui seria a resposta. Todo mundo entendeu como que a gente chegou nela? Beleza. Opa, o Jesus Salazar disse que não. Tá, ok. O que tu não entendeu? Tá, beleza. Uh, consegue voltar assim e ver onde que tu meio que parou antes de ficar distraído pra nós achar o que tu não pegou assim ou tu não pegou nada? Eu entendo as pessoas ficarem distraídas, eu sou bem prolixo, né? Eu viajo um pouco nas minhas respostas. Podia ser um pouco mais direto. O segundo ponto, tipo assim, da segunda questão ali, tá. Beleza. A questão é assim, a gente quer saber quais valores de x eles têm um valor real, prático para nós naquele problema, tá certo? Porque o problema, ele diz que o valor de x, ele é a porcentagem da população que foi vacinada, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que esses x, eles até podem, como o Domínio falou, que do ponto de vista matemático, eles podem ser quase todos os números, mas do ponto de vista prático, não faz sentido para nós. Se tu fosse o gestor ali do centro de vacinação, tu não ia fazer sentido para ti tu ter alguns valores de x, certo? Porque é uma porcentagem. Se a gente lembrar de porcentagem, a gente vai lembrar que porcentagem é uma coisa que vai de 0 até 100. A gente consegue colocar todos os valores que a gente precisa entre 0 e 100. É uma base, ok? Então, como ele está falando de porcentagem, não faz sentido a gente ter uma porcentagem negativa de valores, né? Então, ter menos 5% não faz sentido, porque não é um aumento ou decrescimento. E também não faz sentido ter um valor maior que 100, porque daí tu estaria vacinando mais do que tu tem de pessoas. E também não faz sentido, porque tu quer vacinar todas as pessoas, né? O segundo ponto é ver que a gente tem que colocar o 0 e o 100 nessa brincadeira, porque a gente pode ter vacinado 0%, porque 0% equivale a ter vacinado ninguém. E a gente pode ter vacinado 100%, o número 100, que equivale a ter vacinado todo mundo. Então é por isso que os valores de x que fazem sentido são os de 0 até 100. Contando com 0 e contando com 100. Ok? Deu pra entender? Tipo, se nós colocássemos qualquer outro número, 150, ia dar um valor ali para certo x. Só que ele não faria sentido, porque não tem como tu vacinar 150% da população. Isso é uma coisa muito importante, vocês têm que prestar atenção, porque às vezes não é porque a gente pode fazer uma coisa que a gente deve fazer uma coisa na matemática, certo? Tem que prestar atenção e entender bem o que a questão está pedindo. Ok? Vamos pro próximo então? Beleza. Qual foi o custo em milhões para que os primeiros 50% da população fossem vacinados? Bom, esse aqui daí já é uma questão de cálculo, né?
Vou botar aqui a função para nós. Tá? O que ele está pedindo? Ele quer saber quantos milhões que vai custar vacinar os primeiros 50%. O que é o preço? O preço é o valor da função. O preço, né? O valor, a quantidade total de gasto. É o valor da função, que é o que a gente quer descobrir. E esse valor depende da porcentagem. Qual que é a porcentagem? Qual que é o número de pessoas vacinadas? Os 50% é o que a gente quer saber, tá? Então a gente vai substituir no lugar de X, a gente vai colocar os 50. E aí a gente vai resolver a questão dessa forma. Então, como eu gosto de fazer, eu gosto de colocar os 50 aqui. Né? Para quem nunca entendeu por que a gente coloca f de x, né? F parênteses x. É para te colocar ali qual x tu tá trabalhando naquele momento, tá? Então a gente tá trabalhando com 50. Botei ali f de 50. Qual é o valor da minha função para quando x for 50? E aí a gente vai colocar esse 50, que é o valor de x, no lugar do x da função, tá? Então 150, o ponto aqui está equivalendo a uma multiplicação menos 50. Tá? E aí essa aqui é uma... Eu não sei, vocês estão conseguindo entender comigo escrevendo desse jeito? Ou vocês preferem que eu escreva? Eu não tô com o meu mouse aqui, tá bem difícil pra mim escrever as coisas desenhadas, tá? Daí eu quero ver se vocês estão entendendo assim com essas barras, tá? Ó, tá lembrando, pessoal? Isso aí que é a mágica. Então f de 50... Ele vai ser aqui, ó. Olha só o que eu vou fazer, ó. 50 vezes 50. Não vou multiplicar o 150 pelos 50, porque aqui embaixo, 200 menos 50 dá 150, tá bem? E aí, o que a gente pode fazer quando tem uma coisa dessas é... Como tem em cima e embaixo 150, a gente vai cortar os dois. Ó, o cara já tava metendo, né? Ó, isso aí tem que... Isso aí tem essas manhas que a gente vai pegando pra não se dificultar, né? Tem que sempre pensar nisso. E aí, daí vai dar 50, tá? Então essa aqui é a resposta. F de 50 é igual a 50. Calhou de ser a mesma coisa, mas não... Mas não é o caso, né? Isso é uma coisa que vai acontecer. Inclusive vai acontecer de novo ali depois, mas não vem ao caso. Não levem como se fosse sempre acontecer isso, tá? Então esse aqui é o valor da questão 13. Eu esqueci de anotar, mas essa aqui é a questão 13. Então eu vou escrever aqui. Aí lembrando, nosso valor deu 50 lá, né? Mas a questão, ele fala que o valor ali é em milhões de reais. Então a gente vai multiplicar por 1.000.000, então aqui a resposta é 50 milhões. O que para um milharal tá bom, né? 50 grandes milhões pro fundo da tua casa. Hehe, vamos rir. Essa foi muito ruim. Tá. Então vamos para a próxima, que é a questão... Opa. Que é a questão 4, né? Que é o quê? Qual foi o custo em milhões... Não, esqueci de pedir. Vocês entenderam essa treta? Fiquei perdido contando piada do milhão e aí... Esqueci, vocês conseguiram entender essa treta? Como é que nós fizemos? O que aconteceu? Acho que sim, né? Vocês sempre estavam acompanhando ali. Beleza. Então agora vamos para a 4. A 4 ele pede qual foi o custo em milhões para que a população inteira fosse vacinada. Então aqui a 4, ela vai ser o quê? A 4 ela vai ser basicamente a mesma coisa que a gente vai fazer aqui antes. Então, em vez de f de 50, agora nós vamos usar f de 100. E nós vamos substituir ali o 100. Ok? Mesma coisa, só estou aplicando ali, porque agora eu quero aplicar para 100, que é quando toda a população vai ser vacinada. Essa aqui, de novo, vai acontecer um negócio legal. 150 vezes 100, 200 menos 100, quanto que é? É 100, né? E 100 tem em cima e embaixo. Então vamos escrever. Eu já vou cortar os dois. Não, vou escrever assim. Tá?
Daí eu vou dividir 100%, o 100 e o 100, que vai dar 1. Então, f de 100 igual a 150. Ok? Feito. Essa aqui também era o mesmo princípio da outra. Só que a gente tinha que entender que a população inteira é o 100, né? Então aqui... Show. Agora é onde o bicho vai pegar. Ó, qual é a porcentagem vacinada da população ao terem gastos 37,5 milhões de reais? Tá? Alguém tem alguma ideia de como que nós vamos proceder para fazer isso aqui? Vendo tudo que a gente já fez aqui. O que a gente teria que fazer dessa aqui? Oh, silêncio na corte. Vocês conseguem ver que essa questão aqui está ao contrário? A gente quer fazer o contrário do que a gente fez antes. João Vitor deu uma sugestão, fazer uma regra de 3. Olha, assim, se tu for pensar no cerne, tudo é uma regra de 3, assim, tu tá só fazendo uma proporção. Mas eu acho que é mais certo que a gente coloque no f de x, porque o f de x é o valor, certo? É o valor que a gente vai gastar. E ele tá dando o valor. E aí agora a gente vai testar, tá certo? Se vocês assistirem a videoaula que tem sobre introdução a funções, que eu devo ter botado no YouTube em algum momento, quando vocês forem assistir, olha o meu 5, bem bonito. Eu falo de funções inversas, e é meio que isso é meio que uma função inversa. Mas a gente vai fazer de um jeito mais tranquilo. Opa. Tá? Então, o que a gente vai fazer? f de x é isso aqui, né? O que ele quer saber agora? Ele quer saber o x, ele quer saber qual a porcentagem da população que está vacinada. E ele nos dá o valor que deu. Então, a gente vai substituir o 37,5 no f de x. Porque, pensa, se a gente fizesse o caminho contrário, com certeza, se vacinou 50% da população e deu 50%, vacinando menos que 50%, a gente ia ter um valor entre 50 e 0. Então, em algum momento ali, a gente ia achar um valor que, se a gente metesse na função, ia dar 37,5. Essa questão, originalmente, na prova que ela foi feita, ela tinha opções. Tinha alternativas, né? Só que eu tirei elas, né? Porque senão ia ficar muito barbada pra vocês. E aí eu deixei ela assim, aberta. Então a gente vai fazer aqui. Então tá. Então, 37,5 no lugar de f de x, que é qual o valor que vai chegar. Isso vai ser igual a 150x, porque eu não sei quanto que é o x. Dividido por 200 menos x. Show. Agora como é que a gente vai fazer? Bom, aí a gente vai ter que manipular isso aqui. Primeira coisa, nós vamos jogar esse 200 menos x que está embaixo para cima, multiplicando. Tem que multiplicar em chuveirinho. O que isso vai acontecer? Então vai acontecer isso aqui. 37,5 vai multiplicar 200 menos x. E isso vai dar igual a 150x. Aplicando ali, a gente vai multiplicar 37,5 por 200 e por x. Fazer um chuveirinho. Aí agora tem um pepino. Como que a gente vai multiplicar 37,5 vezes 200? No mês zero teve bastante gente que estava meio com dificuldade nessa parte, tá? E aqui eu tenho duas opções para vocês. Vocês podem fazer isso aí no papel com o algoritmo, né? Colocar 200 em cima, 37,5 embaixo e fazendo aos pouquinhos. Ou vocês podem desmembrar essa questão, então eu vou escrever ela assim, para vocês verem melhor. Então quando a gente fizer a distributiva ali, vai ficar um negócio desse jeito. Deixa eu ver embaixo. Então, quando a gente fizer a distributiva, vamos fazer um negócio que vai ficar assim. Menos 35.
A gente tem que conseguir resolver esse 37,5 vezes 200. Se vocês lembrarem que 200 é 2 vezes 100, vai facilitar bastante. A gente pode escrever 200 como 2 vezes 100, ok? Nem eu expliquei na aula de multiplicação que eu dei no meu zero. Então pode escrever assim. Isso. E eu já vou passar esse 37,5x para lá, porque a gente vai ter que somar com 150, tá? Então eu vou passar ele para cá. Então, se ele estava subtraindo um lado, ele vai passar para o outro somando. Ó, isso que o Arthur falou é exatamente isso que eu vou fazer agora. Aí a gente vai poder multiplicar o 37,5 por 2 e depois por 100, porque é só botar dois zeros atrás. 37,5 talvez para alguns possa parecer à primeira vista ruim de fazer, vezes 2, né? Mas eu acho que ele é um que é até relativamente tranquilo, ok? Por que eu digo isso? Porque 7,5 vezes 2 dá 15. E 30 vezes 2 dá 60. E então 60 mais 15 dá 75. Então meio que 37,5 é um valor meio que manjado de 75. Tipo, é metade de 75. Então eu faria de cabeça assim. Mas aí também pode fazer 37,5 vezes 2 no algoritmo. É bem mais fácil do que fazer vezes 200, né? Então aqui dá 75 vezes 100, bota os dois zeros, 7.500. E do outro lado nós só precisamos somar ali, vai dar 187,5 dividido por x. Porque eu somei ali os dois, podem fazer no papel se vocês quiserem. Bom. Agora a gente tem que passar o 187,5 dividindo, né? Ele vai passar para baixo dividindo. Isso vai ser igual a x. Deixa eu escrever melhor. Ok? Esse daqui é uma parte relativamente complicada. Porque é bem difícil de saber que esse resultado aí vai dar certo. Tá certo? Mas ele vai. A gente pode fazer direto, né? Fazer a multiplicação. Eu acho, inclusive, que é o jeito mais fácil. Seria fazer a divisão ali, direta. Botar o 7.500 dividido por 187,5. E botar um zero a mais no 7.500 no algoritmo. E fazer. No fim, vocês iam descobrir que isso aqui ia dar 40, ok? Eu não quero fazer aqui porque eu acho que eu vou perder muito tempo. Eu acho que todo mundo entendeu isso. Que dá pra fazer dessas formas, tá? Eu acho que todo mundo meio que pegou isso, não tenho certeza. Vocês entenderam? Ninguém não entendeu? Tá. Agora eu acabei de ver que eu perdi já uma hora quase em um exercício. Eu tenho vários, então eu vou dar uma corrida, tá? Show, vamos pro próximo. Função de primeiro grau. Esse aqui é tranquilo. Vamos ver aí. O prefeito de uma cidade deseja construir uma rodovia para dar acesso a outro município. Para isso foi aberta uma licitação no qual concorreram duas empresas. A primeira cobrou 100 mil reais por quilômetro construído, acrescidos de um valor fixo de 350 mil. Enquanto a segunda cobrou 120 mil por quilômetro, acrescidos um valor fixo de 150 mil. As duas empresas apresentam o mesmo padrão de qualidade de serviços prestados, mas apenas uma delas poderá ser contratada. Do ponto de vista econômico, qual equação possibilitaria encontrar a extensão da rodovia que tornaria indiferente para a prefeitura escolher qualquer uma das propostas apresentadas? Ok, tem as opções. A Amanda disse que já fez essa questão. Bom, beleza. O que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa escrever duas funções. A primeira função é a função que é o valor da primeira oferta, né? Então, eu vou chamar de F1x, que é 100 mil, vezes x, né? Mais 300 mil. E a segunda...
Beleza. Ai, esqueci do X ali. Olhando essa aqui de cara, aqui, essas duas, vocês têm alguma ideia de qual pode ser que seja melhor, assim, só de olhando e tal? Ainda bem que ninguém respondeu essa, porque essa era uma pergunta sem resposta. Inclusive, nem é a pergunta da questão. Pedi só de sacanagem. Essas duas, aí a gente não consegue enxergar isso, mas se a gente desenhasse um gráfico delas, que eu não sei se vai dar tempo, daria pra ver que elas são melhores em dois momentos diferentes. E elas têm um ponto onde elas têm um valor igual. Vocês têm alguma ideia de como que a gente pode começar a pensar nisso? Pensem, o f de x, ele é o que ele nos diz quanto que deu, quanto que custou. Mesma coisa da outra questão. Quanto que custou. A gente quer um lugar onde, um ponto, porque a pergunta do ponto de vista econômico, qual equação possibilitaria encontrar a extensão da rodovia? Então, quanto de rodovia, o x, né? A gente precisaria pagar, precisaria colocar para ter o mesmo valor para as duas. Então a gente quer algo que seja isso aqui. Vocês vejam, o x é o mesmo, né? Então a gente tem que colocar o mesmo valor de x ali. Tem um valor de x que dá isso, mas não é essa a pergunta. Ela quer saber qual é a equação que nos permite fazer isso, tá? Ela é um pouquinho mais fácil. Fazer f de 1 e assim por diante para poder montar o gráfico. A gente até poderia fazer isso, só que a gente não ia conseguir achar o ponto específico, tá? O ponto específico a gente acha desse jeito. Então, se eu fiz isso, agora eu só preciso colocar as duas. Eu posso substituir, porque f1 de x é isso aqui, e f2 de x é isso daqui. Se eu substituir as duas aqui, não deu espaço na minha linha. Espera aí que eu vou apertar. Tá bem? Vocês conseguem ver essa função aqui ali nas respostas? Isso foi uma resposta... Amanda, isso foi uma resposta ou foi uma pergunta? Porque veio com a interrogação. Olha, assim, ó, pra mim não é a A, né? Não tá igual, né? Você sabe? Tipo, não tá igual, né? Uma tá em 100 e outra tá com 100 mil. Aí a gente tem que ver que a gente pode mudar essa questão, né? Pra chegar no ponto certo. E outra coisa, a questão ali também tá com N e eu coloquei X, mas vocês sabem que não faz diferença, né? Justamente, meio que uma simplificação. O que a gente fez? A gente dividiu os dois lados da equação por 1000. A gente cortou 3 zeros de cada lado. A gente dividiu tudo por 1000. E quando a gente faz isso, a gente pode dividir cada valor por 1000, certo? Porque a gente dividiu todo o lado. Então a gente vai ter como resultado 100 mil dividido por 1000 é 100. 350 mil dividido por 1000 é 350 e assim por diante. Ok? E aí essa aqui é a nossa resposta que está ali na questão A. Vocês deviam ter sacado porque tinha uma flechinha apontando pro A, né? E aí não tinha como não ser, tá? Então é isso. Se a gente quiser saber qual que era o valor, tá? Tá, beleza, calma aí um minuto. Vocês entenderam isso? Vocês entenderam essa questão? Como é que faz? Como é que a gente acha a intersecção? Eu já vou mostrar pra vocês o que é essa intersecção, tá? Beleza. Agora eu quero saber uma coisa. Como é que a gente sabe... Agora eu viajei, quero mais do que essa pergunta pedia. Eu quero saber qual que era o valor de X, qual que era o valor de comprimento de estrada que ia me dar
os valores iguais, que ia valer a pena para os dois. Tem como a gente saber isso partindo dessa questão que a gente tem aí? Vamos ver se alguém manda. As pessoas digitando. Claro, posso fazer de novo, sim. A pergunta é, tem como a gente saber qual que é a quantidade, a extensão de estratos? Que a pergunta ela pedia como que a gente faz uma equação para achar isso. Mas a pergunta que eu estou fazendo é qual que é esse valor de x ou de n, tanto faz, para encontrar qual a extensão de rodovias tem que ser feitas para que os valores sejam iguais. Essa era a pergunta. Tem duas respostas ali, mas a minha pergunta não era a resposta. Eu queria saber como chegar, né? E eu não sei, porque eu não fiz essa questão ainda. Isso, justamente, resolvendo a conta para x. Porque daí quando a gente resolve para x, a gente já sabe que ali é o ponto onde tem a igualdade desses valores. Mas eu quero saber qual que é o x. Então eu só vou resolver para x ali, porque esse x é o x certo para isso, tá? Então eu vou passar o 100 para lá e o 150 para cá. Eu vou fazer rapidinho aqui, tá? Porque vocês já mandaram várias vezes ali, quanto que é? Então eu vou passar o x para lá, o 100x para lá, o 150 para cá, então vai ficar 200 aqui, e ali vai ficar 20x, que isso, como disseram, passar para baixo, dá x igual a 10. Então se o x for igual a 10, a gente tem esse valor, ó. Aí mais uma pergunta, olha como vou achando pergunta. Qual que é esse valor? Quanto que é esse valor quanto que vai custar pra fazer isso? Aí eu quero ver quem é ligado, quem é bichão. Qual que é esse valor? Alguém tem alguma ideia? Ou alguma ideia de como a gente pode chegar nele? 1350, tá? Deixa eu ver, eu não testei. Vai, eu sou o pior professor, eu me esqueço de fazer as contas. Como que tu chegou nesse 1350 aí, João Vitor? Tá, ok, show. Beleza. Só que o teu 1350 tá meio certo. Por quê? A gente tava trabalhando com 100 mil reais antes, né? E a gente dividiu isso. Só que agora, se nós voltar lá pra cima e não botar os 1000, vai ficar faltando, tá? Então é isso aí que a Valentina acabou de botar. Não, se ela escreveu o zero certo ali, sim. 1.350.000 reais. Esse é o valor. Porque a gente tem que botar nessa de cima. E como o João bem disse, se a gente substituir em qualquer uma das duas vai dar a mesma coisa. Porque a gente já disse que é o mesmo lugar. 100 mil? Show. Beleza. Deu pra entender todo mundo aqui? Eu quero fazer mais duas coisas dessa questão. Ai, que meter. Todo mundo entendeu? Se vocês não entenderem, me peçam. Olha só. Eu vou montar aqui o gráfico e já falo com vocês.
Ok, esse gráfico aqui é um gráfico relativamente qualitativo da parada aqui. Vocês podem ver. E agora eu quero saber, vocês conseguem me dizer qual que é qual que é qual? Essas duas curvas representam as duas funções das duas empresas. Eu quero saber se vocês conseguem me dizer qual que é qual linha de qual empresa. Tem a linha preta e a linha azul, né? 350 é da A. A preta, então, é da A. Ok. E aí a azul seria da B. Ok. Legal. Vocês podem ver que é isso aí mesmo, é isso aí que tu falou. Por que, que a gente sabe disso? Por que, que o João deu essa sugestão? Provavelmente ele olhou duas coisas. Quando ele falou 350, eu acredito que ele deve ter visto que era 350. Então, essa curva aqui, essa reta, ela partia do 350, tá? E como que ele sabe disso? Porque quando x for igual a zero, a função f1 x igual a zero vai ser 100 vezes zero, dá zero, 350. Então esse é o valor que a função obtém ali. Esse valor também, casualmente, é o valor que a gente chama de b, né? Aquele valor que não está junto com o x. Tá? Se a gente fizesse a mesma coisa para a empresa B, a gente ia ver, para a empresa 2, a gente ia ver que ela parava no 150. Ok? Então o b dela é 150. Isso se chamam os parâmetros da função, tá? E esses parâmetros, eles servem para nos dizer coisas. Então, o parâmetro b, que é aquele número que vem sozinho, sem o x, ele nos diz da onde que aquela função começa, se ela for uma coisa real, ou aonde ela cruza o eixo y, o eixo da função ali, certo? Que ele é aquele valor de quando o x é igual a zero. Outra coisa, alguém sabe me dizer por que a reta em azul cresce mais rápido do que a reta em preto? Ó, temos um não sei. Ver aqui, porque 120 é maior que 100, ok. Gosto do seu jeito de pensar. Tem mais alguém escrevendo. Que horas que acaba a aula mesmo? Vocês lembram? Eu nunca lembro. Acho que é 22 e 20, né? Não, é 22? Epa! Ah, vai faltar tempo. Não vai dar tempo, tá, tudo bem. Daí o que eu vou fazer? Que não vai dar tempo. Eu vou gravar a aula e vou postar no YouTube o resto que faltar dessa aqui, como eu faço, tá? Ah, vocês sabem que eu sou lento. Show. E aí eu vou tentar fazer isso, eu vou fazer isso amanhã para vocês conseguirem assistir amanhã durante o dia para não perderem muito tempo. E aí eu já mando uma lista para vocês verem também. Porque o valor que dá junto com o x determina a amplitude da reta. Não sei se amplitude é uma boa palavra, mas é exatamente isso que tu pensou, que é exatamente isso que o Arthur falou ali em cima. Que o 120 é maior que o 100. Isso é o parâmetro A que a gente chama de mudança, talvez, ou taxa de mudança. Taxa de variação. Vocês vejam, a empresa 2, ela cresce o valor mais rápido com a mesma variação de x, porque o seu valor que estava junto com o x é maior.
Então, a cada x que a gente aumenta em 120 na empresa 2. Na empresa 1 a gente aumentava em 100. Esse A é o valor que está colado com o x, certo? E ele define o quão rápido, ou quão devagar, ou quão inclinada tá a reta. É ele que vai dar, tá certo? Então foi isso que vocês falaram aí. O Matheus falou que é super lerdo em matemática, não tem problema, e aí parece que nós estamos na aula, né? Se todo mundo fosse gênio, não precisava de aula, né? Tem que pensar nisso. Então é isso. E aí vocês viram que eu falei de função de primeiro grau aqui, mas eu não falei em nenhum momento o que é uma função de primeiro grau. Mas eu acho que vocês já meio que sacaram, né? A função de primeiro grau é essa função onde o x está sozinho, sem expoente, tá? Que é o primeiro grau da expressão, né, que ela vem, ok? Tudo certo? Entenderam? Gostaram? Sacaram? Meu Deus, tinha força de coisa. Vamos lá que vai dar tudo certo. Vocês gostaram? Vocês não responderam ali se entenderam, tudo certo? Tá, ok. Então vamos para a próxima. Temos aqui, falamos na questão do canhão, e eu adoro essa questão. A gente vai fazer aqui uma questãozinha que eu fiz aqui de cabeça mesmo. Que ela nos pergunta algumas coisas. Em primeiro lugar, aqui não tem historinha nenhuma nesse aqui, fui legal com vocês. Aqui a gente tem um canhão que está posicionado num ponto e ele está tirando um projétil, e esse projétil vai acertar o chão em algum lugar. Certo? E a função que define essa trajetória está aqui em cima. Essa aqui, menos 0,1 x ao quadrado mais 2x mais 5. Já dá para ver que é uma função de segundo grau porque tem x ao quadrado, ok? E porque faz essa parábola. Beleza? Eu já disse aqui que o canhão está no ponto 0,5, ou seja, x igual a 0, então está aqui em cima da linha, e no ponto 5. Ok? Bom, acho que eu estou travando, por isso que muita gente está escrevendo, né? Tá, não, beleza. É que minha internet estava ruim. Ó, a Amanda imaginando esse gráfico. Tá, tudo bem, mas era isso aí mesmo que tinha que pensar. A primeira pergunta que eu faço eu vou pedir numa ordem diferente daquelas ali. Mas a primeira pergunta que eu vou pedir é por que todas as funções que fariam a trajetória de uma bola de canhão terão o algarismo junto do x ao quadrado, aquele parâmetro ali negativo. Alguém tem alguma ideia? Porque o A é negativo. Tá, isso sim. Mas a gente pode dizer que todos vão ser assim? Todos que forem de canhão. Sim, né? Porque todos os canhões vão atirar para cima, né? Vão ter várias funções que não vão ser. Mas aí todas essas vão ser porque o A é negativo. Beleza. Aí nós vamos ver a primeira questão. Qual que é a altura máxima que o canhão alcança? Para saber essa questão, a gente precisa saber qual que é o ponto máximo. Ok? Essa questão aqui, ela dá de barbada porque ela coloca o 10 aqui, né? Dá pra ver que tá no ponto 10. Então, se a gente soubesse que tá no ponto do x igual a 10, a gente só precisaria colocar o x ali dentro da função. Então, função x igual a 10. E aí fazer menos 0,1 vezes 10 ao quadrado mais 2 vezes 10 mais 5, tá? Só que isso geralmente não vai acontecer. A gente geralmente não vai saber. E aí como que a gente vai resolver? A gente vai colocar... não dá pra dizer, mas pode dizer que é metro, porque geralmente a gente vai trabalhar com metro. Exatamente, o Júnior deu a letra ali. A gente vai fazer y do vértice. Eu vou escrever assim, ó, y do vértice. Que é uma fórmula que a gente tem que estar lá no material, que vocês podem olhar. Que é uma fórmula conhecida, que teoricamente vocês têm que lembrar. Mas a fórmula do x do vértice é mais fácil.
que eu acho que é mais legal fazer desse jeito. Então nós vamos fazer desse jeito. X do vértice, a gente quer saber o Y do vértice, só que o Y do vértice é uma forma um pouco pior de lembrar. Então eu vou fazer X do vértice, que eu acho mais fácil de lembrar. Que é o quê? Menos B dividido por 2A. Primeiro temos que saber o que é cada coisa. B é 2, ok? Porque é o que está junto com o X sem o expoente. E A é menos 0,1. Lembrando, tem que levar o menos, porque o menos faz parte do número, não do expoente. E o A é o que está junto com o quadrado, beleza? Tá, então a gente vai colocar aqui o B, a gente vai substituir por 2. Então, X do vértice. E embaixo vai ficar menos 0,1. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque a gente está com pouco tempo. Se alguém não entender isso direito, pode vir comigo. Mas para a gente dividir por 0,1 é a mesma coisa que... multiplicar por 10, tá? Eu esqueci no menos. Então eu vou fazer isso. Eu vou multiplicar em cima por 10. E aí eu vou chegar... Como tem menos em cima e embaixo, a gente cancela os dois e vamos ficar com 20, tá? Que não era para dar isso. Ah, sim, eu esqueci do 2 ali, né? Vocês tinham que ter me dito isso, né? Mas tudo bem. Aqui. Tá? Então a gente vai chegar em 10, ok? Que era o que eu já tinha dito que tinha, mas isso era só analisando o desenho. E aí agora eu vou substituir como se fosse f de x do vértice. Porque o f de x do vértice vai me dar o y do vértice, certo? Então a gente só vai botar ali. Menos 0,1 vezes 10 ao quadrado. 2 vezes 10. Mais 5. Se vocês resolverem isso aqui, vocês vão ver que vai dar 100 vezes... vezes 0,1 é 10, né? Menos 10. E 20 vezes 10 é 20, 25 igual a 15, tá? Podem fazer isso aí em casa, que daí vocês vão ver que vai dar isso. Eu tô fazendo aqui de cabeça só para dar uma acelerada. Então, o f x do vértice igual a 15, ok? Então é isso. Se quisesse fazer y do vértice, que nem o Júnior sugeriu, a gente teria que fazer a fórmula de y do vértice, que é essa aqui. Menos discriminante dividido por 4a. Eu nunca lembro dessa fórmula, então eu acho melhor fazer daquele jeito ali, ok? Mas tu poderia fazer. E discriminante, lembrando, né, da Bhaskara, o discriminante é igual a b ao quadrado menos 4ac. É aquele pedaço lá da fórmula de Bhaskara, o triângulozinho, ok? Show, pode fazer dos dois jeitos. Então essa é a altura máxima que o cão alcança. Porque esse é o ponto máximo da função. Beleza? Todo mundo sacou isso aqui? Eu fiz meio correndo, mas é só para pegar o cerne da coisa. Mas se não entenderam, também podem pedir que nós trabalhamos. Soro discriminante pode chamar de delta. Sim, pode, porque o delta é o nome da letra, né? Então delta é o nome aquele triângulo lá, ele é uma letra grega, que se chama delta. Então pode chamar de delta se quiser, não tem problema. Show? Não, tá certo. Não entendi muito bem. Ok, Amanda, o que tu não entendeu muito bem? Tá, ok. Vamos lá, tu viu que a gente estava querendo calcular o ponto máximo, né? Essa era a pergunta que a gente estava fazendo. Qual que é a altura máxima que a bola de canhão vai chegar? Certo? Então, o que a gente quer achar? A gente quer achar esse ponto aqui, ó. Calma, aqui. Esse aqui, porque esse aqui é o ponto máximo, né? Esse ponto máximo, ele tem um nome especial, que é y do vértice. Porque esse ponto ali é o vértice, tá? E y do vértice é a altura do vértice. E a distância do zero a gente chama de x do vértice. Esses dois caras aí têm fórmulas conhecidas, que são essas aí que eu falei.
O x do vértice a gente pode calcular usando menos b. A YV é para achar em qual ponto do eixo Y está o ponto. Exatamente, é isso aí mesmo. Só que daí eu fiz de dois jeitos, né? Só que eu não fiz do discriminante. Se eu quisesse fazer, eu podia fazer. Ali, se tu resolvesse, tu ia ver que ia chegar no mesmo 15, tá? Só que eu fiz de um jeito que eu acho mais fácil. Porque eu acho mais fácil fazer o x do vértice, que eu lembro da fórmula sempre, e colocar ela dentro da função. Porque o ponto aqui é o ponto do xv. Então, se tu tem... isso aqui tá a função, né? Aqui o gráfico do y é a função. E o x aqui, se tu bota o x do vértice dentro da função, tu acha o y do vértice. Ok? Deu pra entender agora? Ou ainda não? Beleza. Tá, eu acho que dá pra me terminar aqui. Se eu passar um pouquinho do tempo, vocês não se importam, né? Se vocês quiserem sair, tudo bem, não tem problema. Eu gravo essa aqui também de novo pro YouTube, tá? A fórmula do y do vértice é menos discriminante dividido por 4a, tá aqui. E tá no material também que eu vou passar pra vocês, ok? Beleza. Agora a pergunta que eu quero saber é: qual que é a parte dessa função que vai nos dizer qual que é a altura que o canhão tá? Lembrando, o canhão ele não tá no zero, não tá no chão, ele tá alto aqui, ó. Como que eu sei qual que é esse valor? Bom, eu disse que o canhão tá no zero, né? Então, o canhão ele vai estar no lugar onde o x vai ser igual a zero, tá? Então, se a gente colocar na fórmula ali a função e escrever f de x igual a zero e botar o zero em tudo, vai zerar aquela parte só o 5. Do mesmo jeito que sobrou lá na função de primeiro grau, a gente vê que o número sozinho ele nos dá o ponto onde a função cruza o eixo y. Isso é muito importante porque pode ajudar muito em várias questões que a gente vai fazer, certo? Então, beleza. Então, esse aí que nos dá. E aí, a última questão é, qual que é o ponto que ele acerta no chão, tá? Qual que é o ponto que ele vai cair aqui no chão? Como é que nós vamos achar isso? A gente precisa achar o zero da função, porque é onde ele zera a função, onde o y é igual a zero, certo? Então, para isso, a gente vai fazer o que a gente sempre usa para resolver isso, que é a fórmula de Bhaskara. Tá? E aí, então, a gente resolveria x igual a... Fórmula de Bhaskara tem que saber. Menos b, mais ou menos, raiz de discriminante, né? Dividido tudo isso por 2a. Tá? Quando a gente fizer isso, a gente vai achar dois valores. Concordam comigo? Agora eu tô correndo de verdade. Mas não se preocupem que eu vou botar isso na aula de amanhã. Olhando assim, a gente vê que vai ter dois valores aqui, né? Um valor com a raiz positiva e outro com a raiz negativa, né? Todo mundo concorda? Tá, ok. Faz sentido pra nós a bola de canhão cair em dois lugares diferentes? Não, justamente. Então, um valor deles não existe. Eu não vou fazer aqui, eu não sei quanto que dá, porque eu me esqueci de fazer. Se eu fizer rapidão... não vai dar pra fazer. Bom, digamos que dê um valor assim, ó. Vai dar um valor que é x1 igual... Não sei se esses valores, tá? Mas eu vou chutar aqui x2... Tá? Digamos que fosse assim. No caso, esse aqui é 21, né? Tá, bom, digamos que fosse assim. No caso negativo, ele não serve pra nós, porque ele tá pra trás do canhão, né? Pensa que o canhão tá na linha do zero ali, né? Então, o negativo, ele não faz muito sentido pra nós. A gente vai pegar só o positivo, que é o que tá no nossa visão ali, né? Mas nem sempre vai ter dois negativos. Pode ser que tenha dois positivos, pode ser que tenha dois negativos, pode ser até que tenha um valor só, ok? Tem que cuidar disso. Beleza? Desculpa que eu não consegui terminar a minha aula, vou gravar um vídeo, daí vocês conseguem assistir amanhã, vou tentar subir ainda de manhã. E aí eu boto uma lista também bem tranquila de exercícios, vocês podem tentar resolver agora aquela lá, as questões que vocês já viram aqui. Vou usar a ideia da Amanda. Eu vou dar aquela mesma lista, já que pouca gente fez, para vocês tentarem fazer, para revisar. E aí depois eu boto as respostas, ok? Tudo bem? Nós estamos batendo as 10 horas. Vou gravar aqui, função de segundo grau. A partir daqui, eu vou gravar e colocar no YouTube. Beleza? Show pra todo mundo. Desculpa que eu segurei vocês mais tempo do que precisava, tá?
e que eu não consegui dar aula. Mas aí vocês assistam, não tem problema, né? Só mais aula. Coisa boa, né? Tem mais coisa pra assistir, estudar. Ah, e outra, qualquer dúvida vocês podem me pedir também, não tem problema. Ah, olha só, eles seguraram vocês até as 10h30. Eu não sou tão um pau no cu assim, eu vou deixar vocês ir às 10, vocês têm que dormir. Dormir cedo faz bem. Boa noite então pra vocês também, obrigado por participarem. Opa, daí pessoal, vou aqui gravar o pedaço que ficou faltando da aula de ontem, da revisão, para vocês assistirem. Vou tentar fazer bem rápido para vocês não perderem muito tempo assistindo, beleza? Então tá. Então aqui nessa questão que eu até consegui resolver ontem, deixa eu testar aqui a caneta, tá? A gente vai fazer uma questão de um canhão que está posicionado aqui nesse patamar aqui, como se tivesse um patamarzinho aqui. Ele solta um projétil que faz essa trajetória e ele acerta o chão aqui. E aí essa trajetória é dada por essa função de segundo grau aqui. A gente sabe que é de segundo grau porque ela tem o x ao quadrado, né? Ela tem um expoente elevado. E só isso. Isso é a única coisa que nos diz que ela é de segundo grau. A gente sabe que uma função de segundo grau é uma parábola, né? E a gente sabe que aqui, como pede essa pergunta aqui, ó. A gente sabe que esse algarismo negativo, ele faz com que, por causa disso, a função tem que ter algarismo negativo, né? Porque a função é com a concavidade para baixo, porque é uma parábola, uma bola de canhão sempre vai ir para cima e depois cair, né? E a gente pode afirmar que todas as funções que são tipo uma bola de canhão vão ser assim. Nem todas as funções de segundo grau vão ter o algarismo negativo. Claro que pode ter funções que são... Deixa eu ver se eu tenho uma borracha aqui. Porque a gente pode ter funções que vão fazer assim, né? Mas não é o nosso caso. Beleza. Então, qual que era a primeira questão? Qual que era a altura máxima que o canhão alcança? Okay. E aí vamos saber, o canhão está no ponto 0,0 e 5. Então, x igual a 0, y igual a 5. Certo? Qual a altura máxima que o canhão alcança? Bom, a gente consegue enxergar pelo gráfico que é esse ponto aqui. E esse ponto tem um nome interessante que é vértice, né? Ele é o vértice. E esse ponto ele é dado por duas localidades, né? No x e no y. Mas que a gente chama ele especialmente de xv do vértice e yv do vértice, né? Ok, dá pra ver que o x do vértice é no 10 aqui. Mas digamos que a gente não soubesse disso. A gente teria que achar ele. E achar o y do vértice. Porque o y do vértice é a altura que ele alcança, ok? Então, pra gente achar a altura máxima do canhão, que a bola de canhão alcança, que era a bola, não o canhão, a gente tem que achar o y do vértice. Como que a gente acha isso? Y do vértice tem uma fórmula, que eu passei na aula, vocês podem ver, é menos delta, o discriminante, dividido por 4a. O discriminante, vocês sabem, é aquela parte dentro da raiz da fórmula de Bhaskara, né? É b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Tem esse jeito, se tu lembrar disso, tu pode fazer, né? E tem que lembrar o que é o b, né? Esse primeiro termo é o a,
o 2 aqui é o B e o 5 é o C. Pode fazer desse jeito. Então, tu faria aqui B ao quadrado seria... Vou fazer rapidinho essa parte. 0,1 menos 0,1 ao quadrado, né? Seria menos 0,1 ao quadrado. Menos 4 vezes 0, menos 0,1 vezes 5. Não, aqui não é B, não é menos 1, eu tô bem louco. Pera aí. É B ao quadrado, né? Não A ao quadrado. De novo. Seria 2 ao quadrado menos 4 vezes menos 0,1 vezes 5 sobre 4 vezes menos 0,1. Se vocês resolverem isso aqui, podem tentar resolver, vai dar 15. Eu acho que tem um jeito mais fácil de resolver isso. Seria como? Vou fazer aqui, ó. Vamos dizer, a gente não sabe quanto que é esse x do vértice, mas a fórmula do x do vértice eu acho mais fácil de lembrar, que é menos b sobre 2a. Aí podemos fazer isso aqui, é bem mais fácil de lembrar, né? Então, menos 2 sobre 2 vezes menos 0,1. Esse 2 pode cortar com esse 2 e esse menos corta com esse menos. Então fica mais, então fica 1 sobre 0,1, que... Olha só, 0,1, se vocês lembram da aula de números decimais, é a mesma coisa que 1 sobre 10. E aqui, como a gente tem uma fração sobre outra fração, esse 10 vem para cima. Então aqui a gente fica com xv igual a 10, que é o que está aqui, né? Com esse xv em mãos, a gente pode colocar na fórmula, porque a fórmula f de x, os y são os f de x, né? Então, ele tem y correspondentes para cada x que eu colocar. Então, se eu botar o f de x do vértice, eu posso encontrar o valor, substituindo x do vértice no lugar de x. Então, 0,1 sobre 10 ao quadrado mais 2 vezes 10 mais 5. Isso aqui, se a gente resolver, vou deixar para vocês resolverem, a gente vai chegar em 15, que é o y do vértice. Então essa aqui é a altura máxima que o canhão vai alcançar. Agora deixa só eu copiar isso aqui para mim fazer na outra página. Qual o ponto que ele acerta no chão? Bom, qual o ponto que ele vai acertar aqui o chão? Vamos ver, tá? A função é essa, né? Qual o ponto que ele vai acertar aqui no chão? Essa função. Opa. Qual o ponto que ele vai acertar o chão? Bom, a gente pode ver que aqui o y está igual a zero. Então a gente vai, se a gente igualar essa função a zero, a gente acha esse valor, tá? Só que quem está ligado já vai ver que a gente tem que fazer uma báscara, né? Então, x igual a menos b, que é 2. Vou fazer a báscara aqui, quem não lembra. Que é o jeito que a gente acha os pontos zero, né? A báscara é uma fórmula de achar a resposta para essa questão, para uma equação de segundo grau igualada a zero. Mais ou menos, porque a gente vai ter duas respostas. Sobre 2a, ok? Então vamos resolver isso. Menos b é 2, então menos 2, mais ou menos, 2 ao quadrado é 4, menos 4ac, então é 4 vezes menos 1.
vezes 5. O que vai acontecer aqui? Esse menos com esse menos vai dar mais, né? Então vai dar tudo certo. E esse 2 vezes menos 1, vezes menos 0,1. Ok, daí resolvendo isso aqui, vocês podem também resolver em casa. A gente vai... Eu estou fazendo um pouco rápido porque eu não quero perder muito tempo de vocês. Eu acho mais importante vocês saberem que isso aqui está sendo feito. A gente vai encontrar menos 2 mais ou menos raiz de 6. Raiz de 24 no caso. Então, raiz de 6. Que eu vou deixar nessa forma mesmo porque sim. E dividido por 2 vezes, vezes menos 0,1. Então é menos 0,2. Tá? O que vai acontecer aqui, na realidade? Esse menos vai cancelar com esse menos, então vai ficar... E aí vamos fazer aquele negócio. X igual a 2 com menos, então é mais, né? Então vai ficar mais 2, mais ou menos raiz de 24, que não precisa saber quanto que é. Pode deixar assim dessa forma. Dá pra dar uma diminuída, né? Dá pra ter separado 4 vezes 6, daí fica 2 vezes raiz de 6, mas não vamos precisar fazer isso aqui. E eu vou separar esse 2 assim, nessa forma. Vou botar esse 10 pra cima, né? Que nem eu fiz antes. E ele vai multiplicar as duas partes, então vai ficar 20 mais ou menos 10 raiz de 24 dividido por 2. E aí eu vou dividir de novo, vou dividir por 2 para tirar o 2 ali de baixo. Dividir 20 por 2 e 10 por 2. Lembra que eu posso fazer isso porque tem uma soma, eu divido os dois números, né? Então no fim vai ficar 10 mais ou menos 5 raiz de 24. Isso significa que a gente tem duas respostas. 10 mais 5 raiz de 24 e 10 menos 5 raiz de 24. Agora, se vocês fizerem esse valor aqui, eu vou até fazer aqui para nós ver. 5 vezes raiz de 24. Vocês não precisam saber quanto que é a raiz de 24 de cabeça. 5 vezes raiz de 24 dá 25, tá? A raiz de 24 dá 4,5 vezes 5 dá 25. Então, isso aqui dá tipo 25. E aqui também, né? Então, a resposta disso aqui é 35, aproximadamente, né? E a outra é aproximadamente menos 25. Menos 15. Qual vai ser o valor que a gente vai usar? Não faz sentido para nós, né? Se o cão estava no ponto zero, a gente usar esse valor que está negativo, certo? Então esse valor aqui para nós não vai servir. Então a gente vai usar só esse primeiro, que é o 35, tá? Aproximadamente. Então deixa eu só recapitular. Para achar o ponto zero aqui, o ponto onde ela corta o eixo X, ou seja, quando cai no chão, a gente vai fazer uma fórmula de Bhaskara, porque a gente iguala a zero, porque isso aqui é o y, o f de x. Para resolver uma função de segundo grau, uma equação de segundo grau, a gente usa a fórmula de Bhaskara, que é essa daqui. E aí fez. Daí eu fui fazendo. Essa com esses números aqui é um pouco mais chatinha do que o normal, mas pode acontecer, tá? O que aconteceu? Eu fui fazendo, daí nós chegamos no 0,2, eu fiz essa parte aqui, ó, dividi o 0,2 como 2 dividido por 10, joguei o 10 para cima, multipliquei pelos 2, depois dividi os 2 pelo 2, e aí ficou esse valor. Raiz de 24 é uma raiz que é irracional, né? E aí eu fiz para vocês, eu dei o valor aqui que dá tipo 25, e aí nós chegamos numa resposta 35 e na outra menos 15. O que é importante? Tem duas respostas, só que uma a gente não vai usar, porque ela não faz sentido lógico para nós, certo? Então a gente tem que pensar nessas coisas que fazem sentido lógico, ok? Para a próxima. Agora a questão de função exponencial. Bom, o Sindicato de Trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R$ 1.800, propondo um aumento percentual fixo por ano dedicado ao trabalho.
A expressão que corresponde à proposta salarial em função do tempo de serviço, T, em anos, é ST igual a 1.800 vezes 1,03 elevado a T. De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional dessa empresa com 2 anos de tempo de serviço será em reais. Ó, beleza. Então vamos pensar. O que ele quer? Ele te dá a função salário, que ela vai te dizer qual que é o salário do cara, dependendo do ano, do tempo de serviço, né? E essa fórmula tem a variável dela, o T, como expoente. Isso nos diz que é uma função exponencial. O que vai acontecer? Ele quer saber quanto que é de 2 anos. Então, para a gente resolver essa questão, a gente só precisa colocar o S de 2, certo? O S de 2 a gente vai ter 1.800. Ao quadrado. Tá, mas aí tu não vai saber quanto que é 1,03 ao quadrado, né? Não. Provavelmente não. Muito difícil. Mas dá para saber que ao quadrado é a mesma coisa que eu multiplicar 2 vezes. Então eu multiplico ele por ele mesmo. Daí a gente vai usar o algoritmo lá, 1,03 vezes 1.800, depois o que der isso, vezes 1,03 de novo. Eu vou fazer aqui para poupar tempo. Eu sei que isso aqui vai dar, primeiro 1.854, daí vezes 0,0 vezes 1,03 de novo. A gente chega no 1909,62. Barbada, né? Essa aqui, daí tu já acerta. O que eu tenho para dizer sobre essa questão? Em primeiro lugar, dava para acertar essa questão sem fazer o cálculo. Por que eu digo isso? Vamos pensar aqui. O que o 1.800 representa? Bom, o 1.800 representa o quê? O número base, o número do salário inicial. Podem ver que se nós colocar o salário em 0, então t igual a 0 é 1, 1,03, t é 0, né? Então 1,03 elevado a 0 é 1, então fica 1.800 vezes 1, que é 1.800, no tempo 0. Se a gente seguir aumentando, ele vai aumentar o salário. Só que esse 1,03, ele é quanto que vai aumentar a cada ano, tá certo? Ele vai multiplicar por isso. Isso significa, se vocês lembram de matemática financeira, um aumento de 1,03 significa um aumento de 1 mais 0,03. Isso aqui é um 0, tá? Não sei. Isso aqui significa que ele está aumentando. Isso aqui é o que está aumentando. Tá certo? Então ele está aumentando 3% por ano, né? 0,03 vezes 100 dá 3%. Se ele passou 2 anos, ele vai aumentar 3 vezes 3, né? E 3% de 1.800, a gente não sabe quanto que é, mas 1% de 1.800 é 180, daí 3 vezes 1 dá 180 vezes 3, né? Tô fazendo umas proporção aqui, dá uns 500, né? Então, que na realidade dá é 18, né, na realidade. Então ele vai aumentar 18 e tal. A questão é que vai aumentar muito pouquinho de cada vez. Então, olha só, nesses aqui, ó, nas todas as opções, o salário dobra, né, em 2 anos. Então, aqui vai para 7.400, ele multiplica por 7, e aqui ele dobra e sobe mais um pouco. Para ele dobrar, o salário precisaria ser multiplicado por 100%, né? Então, a gente poderia eliminar todas essas porque elas têm valores muito altos. Como a gente viu que é um incremento muito pequeno, sabe, esse 1,03, a gente podia já sacar que ia ser esse pequeno valor aqui, ok? Eu não preciso fazer essa segunda aqui, porque essa aqui vocês precisam saber logaritmo, então não precisam fazer, ok? Então era isso, tá bom. Agora vamos para gráficos, eu acho. Tá, beleza. Que é uma questão, eu tirei do YouTube, daí não dá pra ver essa parte aqui direito. Mas ele fala assim, abre um negócio, um microempresário descreveu suas vendas em milhares de reais durante os 2 primeiros anos. No primeiro ano, suas vendas cresceram de modo linear. Posteriormente, ele decidiu investir em propaganda, tivesse suas vendas crescerem de modo exponencial.
qual o gráfico que melhor descreve as vendas em função do tempo? Bom, e a gente tem duas etapas. Né? No primeiro ano as vendas cresceram de modo linear e na segunda de modo exponencial. Aí ele quer que tu diga no gráfico o que significa isso. Então é muito importante pro Enem, que nem eu falei na aula, a gente ver essas coisas de gráfico, assim, saber interpretar um gráfico. Aí, tipo, o quê? Que tu tem uma função, tu tem duas funções no caso, que não são... só que não tem números, né? Então sabe quanto que ela é. O que ele diz? As vendas cresceram de modo linear. Então a gente tem duas partes, tá? Então, em primeiro lugar, as vendas cresceram de modo linear. E se a gente lembra, um gráfico de crescimento linear, ele é assim, reto. E se vocês lembrarem, a segunda parte é cresceu do modo exponencial. Se vocês lembrarem de um gráfico exponencial, é aquele que começa a crescer e aí explode, certo? Esses dois. Só que ele diz que as vendas elas cresceram de modo linear e depois exponencial. Então, a gente teve um ponto aqui que elas pararam de crescer de modo linear e começaram a crescer de modo exponencial. A gente tem que procurar um gráfico que fosse desse tipo, certo? A gente pode ver que esse A ele é só exponencial, esse E é só linear, então não pode ser. E esses três aqui, eles têm as duas coisas. Só que os três eles começam com uma parte linear, vocês podem ver. Só que esses dois aqui, eles começam um decaimento exponencial. E esse é o único que tem uma subida exponencial. Então a resposta certa aqui é esse D. A gente tem essas duas partes. Primeiro uma linear e depois uma subida exponencial. Ok? Deu pra entender? Show. Eu tenho mais uma de gráficos. Que eu quero saber aqui, ó. Eu tenho mais uma ou duas? Não. Eu tenho aqui um gráfico, tá certo? Eu tenho 2 pontos que eu dei. Opa. Cadê minha caneta? Eu 2 pontos que eu dei pra vocês, o ponto 0,5 e o ponto 5. Eu desenhei o gráfico e eu quero saber qual a função que representa esse gráfico. Bah, isso parece ser difícil de fazer. Na realidade, não é. A gente sabe duas coisas disso aqui. A gente sabe 2 pontos. Ponto 0,5 e o ponto 5,0. Lembra, x aqui, y aqui, x aqui, y. E a gente sabe mais duas coisas, na verdade. Que essa função é linear, né? A gente está vendo que ela é uma linha reta. Então ela tem que ser de primeiro grau, toda função linear é de primeiro grau. E toda função de primeiro grau tem a forma f de x igual a ax mais b. O que é esse ax mais b? Esse ax mais b, ele é um número vai estar grudado com o x, pode ser um número 1, então vai ficar só x, né? Ou não, pode ser outra coisa. E nós vamos ter um número solto b, ok? Tem dois jeitos de resolver, né? A gente pode fazer um sistema, ou a gente pode ir sacando umas coisas. Eu vou pelas sacadas, que eu acho mais legal. Que nem eu disse, o que é o ponto B? O ponto B é quando o nosso x for igual a zero, certo? A gente tem esse ponto aqui, né? A gente sabe quando que o x é igual a zero, a gente sabe que é aqui. E quando o x for igual a zero, o y vai ser igual a 5. Então, a gente pode saber que o b vai ser igual a 5, porque o b é onde o gráfico cruza o eixo x, que é y, x, esqueci de botar. A gente sabe que ele cruza o eixo, o eixo y no ponto 5. Então a gente sabe que b é igual a 5. Poderiam substituir também. Botar 5 no lugar de f de x, a vezes 0 mais b. A vezes 0 é 0, então b é igual a 5. Beleza, agora o a. Bom, a gente já sabe quanto que é o b, então a gente já sabe que a função, na realidade, ela tem a forma f de x x mais 5. Bom, vamos achar outro ponto aqui, né? A gente tem outro ponto que a gente pode usar. Então, nesse ponto aqui, o f de x, ou y, é 0 quando o x for 5. 5. Mais 5. Certo? Passa esse 5 para cá, fica a vezes 5. Vou fazer assim. Menos 5. Tá certo? E vamos passar o 5 para baixo. Agora eu vou trocar de lado, tá? Vou escrever assim. A igual a menos 5 sobre 5. Isso dá quanto? Menos 1.
Então, portanto, a nossa função, vou até mudar de cor aqui para dar mais uma emoção. A nossa função, então, ela é menos 1 vezes x, menos 1 no lugar do a, mais 5. Então a gente consegue achar uma função de um gráfico olhando para 2 pontos dele que a gente saiba e sabendo qual que é o grau dele, se ele for de segundo ou de primeiro. Outra coisa, a gente poderia saber que esse gráfico já é ter o a menor que 1, porque ele é um gráfico decrescente, né? Ele tem o gráfico, ele diminui. Então a gente poderia saber disso antes de fazer, ok? Então era isso, muito bom. Eu vou aqui dar mais uma geral em gráficos, né? Que eu achei que faltou. Então eu peguei esse slide da aula do professor Thiago. A gente vai ter vários tipos de gráficos e eles sempre servem para a mesma coisa. Eles servem para relacionar valores com valores. Então a gente tem um valor em um lado, né? Em uma escala aqui e outro em outro, certo? Então a gente tem vários tipos. Tem esse de área, que ele tem a área da coisa. Esse que é bom para ver qual que é o tamanho da diferença entre os fatores. Tem o de linha, que é bom para ver pontos, né, e a variação deles. De barra também é para ver bem a diferença entre as coisas, certo? De pizza é muito bom para ver porcentagens, né, porque a gente consegue ver qual que é a porcentagem em função do todo. De pontos é que nem o de linha, só que acontecem mais vezes, né, em cada lugar. E esse de rede também é bom para ver as habilidades dos jogadores de futebol, né? É bom entender que cada gráfico é bom para uma coisa, certo? E tem que conseguir entender cada um deles, certo? Os gráficos eles sempre têm olha, eu ainda roubei as vitórias royale do Thiago, hein, que eu roubei dele. A gente tem que ver que os gráficos eles vão ter cor, eixos, uma fonte, que é a fonte, sempre importante. Um formato, então esse aqui são os formatos, né? Eles vão ter os números que representam o que a gente está avaliando. Eles vão ter uma legenda, geralmente. Então aqui, ó, ele tem um título aqui, a legenda pode ser por mês no ano, X, né? E o que eu quero ressaltar aqui, principalmente no Enem, essas coisas podem dar dicas muito boas para vocês. Essa cor aqui talvez seja a que menos dará. Mas a fonte, o formato, os números, a legenda e o título podem ajudar muito vocês na hora de fazer as questões, certo? Eu acho que era basicamente isso que eu tinha para falar hoje. E eu vou juntar esse vídeo com o da aula passada. E aí vocês vão poder assistir. E eu vou mandar os exercícios para vocês. E vou mandar o link das aulas dessas matérias para vocês irem revisando, ok? Muito obrigado pela atenção e valeu!